Olá, você já parou para pensar como é que Deus organiza o seu plano de salvação de modo a alcançar diferentes povos? Como será que Deus fez a distribuição da salvação? Ou será que Deus não tem uma distribuição pré-determinada, planejada? Claro que tem, né? Mas em relação a gentios e israelitas, por exemplo, como é que isso funciona? Bom, talvez a essa altura a gente iniciou no capítulo 9 aí toda uma discussão, né, a respeito da rejeição do povo israelita ao evangelho, das suas consequências, das suas implicações. E Paulo explica os porquês dessa rejeição também. E talvez, né, venha à mente de muitos aí, mas o que eu tenho a ver com isso afinal, né? E a gente tem procurado aqui ver a relevância do assunto, ver que ele está relacionado a todos nós de uma certa maneira, não importa a que povo nós pertencemos. O fato é que Paulo vem mostrando que o plano de Deus não falhou, ele vem mostrando que Deus, na verdade, inclusive, na última passagem a gente viu isso, né? Inclusive ele tem aí um remanescente sempre dentro do povo israelita. Não é só agora, ele sempre teve, sempre guardou, sempre reservou pessoas ali para ele, né? Pessoas que o adorem de verdade, pessoas que creiam nele de verdade, dentre os israelitas, dentro do povo de Israel. E isso é verdade ainda hoje, no que diz respeito ao Evangelho. Bom, o que nós vamos ver hoje é que Deus, sim, ele programou a salvação. Se de um lado ele não rejeitou a totalidade do povo israelita, uma vez que ele tem os seus remanescentes, a gente vai verificar que também ele não rejeitou definitivamente. Mesmo aqueles que hoje estão afastados, aqueles que hoje, na sua maioria, dentre os israelitas, não creem em Jesus, né? Mesmo sendo essa a realidade, o fato é que isso não vai durar para sempre. Existe aí um plano de Deus estabelecido para isso. Um plano para hoje e um plano para o futuro. Nós estamos aqui no capítulo 11, né, relembrando, de Romanos, e nós vamos ler dos versículos 11 a 15. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Vamos ver então como Deus administra a salvação entre israelitas e gentios. O fato é que Deus tem uma administração e essa administração ela se dá em relação ao tempo. Ele não apenas ele estabeleceu os povos, ele repartiu ali a medida entre cada povo, as cotas, certamente Deus fez isso, mas ele estabeleceu também os tempos. A gente vê isso nesse texto, a gente vê que Paulo fala de presente e fala de futuro. Ele fala de algo que está acontecendo agora e ele fala de algo que vai acontecer ainda lá na frente. Muito bem, no presente, nós podemos ver que como é que Deus administra então essa salvação entre israelitas e não israelitas, os gentios. Em primeiro lugar, usando a rejeição dos israelitas para alcançar os gentios.
usando a rejeição dos israelitas para alcançar os gentios. Veja, Jesus Cristo, quando ele ministrou, ele trouxe vários ensinos a respeito disso. Ele mostrou ali pessoas que não eram convidadas, depois aqueles que a princípio eram convidados rejeitaram o convite, mas depois aqueles que não eram convidados acabaram sendo convidados como que à última hora para aquela grande festa. Enfim, Jesus ele traz uma série de ensinos que falam a respeito de um povo que foi privilegiado, que rejeitou aqueles privilégios e acabou cedendo privilégios ali para outro povo, acabou concedendo, outros foram ali e, por assim dizer, tomaram para si aquelas bênçãos. É importante a gente sempre destacar que não é a substituição, não são todas as bênçãos de Israel que passam para os gentios, mas existem aquelas bênçãos espirituais, aquelas bênçãos principais, e não se trata de uma novidade para Deus e para as Escrituras, uma vez que Deus já tinha falado sobre isso, já tinha revelado isso. O fato é que quando Paulo, aqui eu vou usar novamente o exemplo do apóstolo Paulo, ele mesmo se descreve aqui, né, o apóstolo dos gentios, né, uma vez que ele teve essa peculiaridade, né, de alcançar dentre aqueles povos antigos, muitos povos, né, nas suas viagens, povos não israelitas. Essa foi a sua grande característica. E ele podia, sim, ser chamado e se intitular, né, como o apóstolo dos gentios, com toda certeza. Mas o fato é que ele sempre foi, como a gente sabe, primeiramente aos israelitas. Ele sempre pregou primeiro para eles. Começou por eles, se dirigiu a eles. Então, a cena típica que você vê, isso está lá no livro de Atos de maneira bem... é um padrão que a gente vê sempre se repetindo ali. Paulo vai, prega na sinagoga, um grupo limitado de israelitas normalmente acolhia o evangelho, cria em Jesus, mas na sua grande maioria eles rejeitavam, eles repudiavam e acabavam inclusive perseguindo o apóstolo Paulo, acabavam se voltando contra ele, até porque havia uma incitação que vinha lá desde de Jerusalém, as notícias iam correndo de que esse homem estava ali pregando algo errado, pregando uma heresia, né? Enfim, ele acabou com isso, muitas vezes até declarando ali para os seus compatriotas: olha, uma vez que vocês estão rejeitando, eu me considero absolutamente livre para agora pregar para os gentios, para os pagãos. É claro, os pagãos não entendiam, não tinham a base, né? Não tinham aquela base que os israelitas tinham lá do Antigo Testamento. Eles não esperavam nenhum Messias, nada disso, mas Paulo ia até eles e pregava da forma como eles podiam entender. E o que aconteceu? Uma grande colheita de gentios, muitos gentios acolhiam o evangelho. E Paulo vê isso como uma ação de Deus. A recusa dos israelitas, na sua maioria, não todos, né, mas na sua grande maioria, em crer no Messias, em crer em Jesus Cristo como seu Messias, acabou abrindo as portas, acabou dando a oportunidade e assim cumpriu o seu plano de alcançar os gentios. É assim que Paulo vê a história se delineando sob o controle de Deus. Mas, por outro lado, se Deus usou a rejeição dos israelitas para alcançar os gentios, ele usou a salvação dos gentios para alcançar os israelitas. Paulo usa aqui a ideia de ciúme, ele já falou sobre isso, é uma palavra que ele usa aqui. É importante a gente observar que ciúme, na sua ideia original, né, a palavra ali, zelo, é uma palavra, ou as suas palavras relacionadas, né, derivadas, é uma palavra neutra, é algo com que você que você tem muito cuidado, você é muito zeloso em relação àquilo. Pode ser uma cobiça muito grande, pode ser uma inveja, pode ser um ciúme, algo que você querer aquilo que é do outro, né? Veja, você querer aquilo que é do outro
nem sempre significa algo errado. Você pode querer ter as virtudes de uma pessoa, desde que você não a prejudique, desde que você não faça nada de errado, desde que você não ultrapasse os seus direitos, etc. Isso nem sempre é algo ruim. Normalmente é ruim, normalmente é negativo, porque nós, seres humanos, como pecadores, acabamos usando a ambição, a inveja, os ciúmes como coisas extremamente ruins. Mas, veja, a palavra ciúme aqui que Paulo está usando, ela não tem essa conotação. Ela tem a conotação de alguém que olha, veja o ponto de vista do israelita, ali principalmente do primeiro século. Ele vê uma pessoa vinda do paganismo, uma pessoa que estava no paganismo, uma pessoa que não entendia nada sobre o Antigo Testamento, que não esperava, não aguardava por nada, e agora ele se identifica com a verdade do Evangelho. E, portanto, ao se identificar com a verdade do Evangelho, ele se identificava com o Messias de Israel, as promessas de Israel, as bênçãos, o Deus de Israel, e se tornava beneficiário de tantas coisas que ele, israelita, agora ficava pensando, espera um pouquinho, mas se eles, que são gentios, agora são participantes dessas coisas, como é que então eu fico? Como é que eu fico nessa história? Então, alguns israelitas sim eram tocados por isso. Claro que alguns, eu acabei de mencionar aqueles que, por exemplo, perseguiam ali o apóstolo Paulo, eles levavam esse ciúme, essa condição de olhar para os gentios sempre como alguém que não merecia nada, né? Não merecia salvação, não merecia ter um relacionamento com Deus. Diga-se de passagem que até mesmo os primeiros discípulos de Jesus, eles tiveram dificuldades, enfrentaram barreiras em relação a isso. Lembre-se da visão que o apóstolo Pedro teve que ter, né? Uma visão muito impactante ali na sua vida, para convencê-lo a ir na casa de um centurião romano e pregar o evangelho ali para ele, porque, como ele explicou lá logo que chegou, olha, eu não deveria nem estar entrando aqui, né, na sua casa, né? Mas o fato é que o evangelho sim foi sendo, por aqueles primeiros cristãos, ele foi sendo compreendido como algo que não era apenas para eles, mas era também para os outros povos. O fato é que, na medida em que os outros povos foram crendo em Jesus, isso também despertava muitas coisas ali entre eles. E havia coisas boas que eram despertadas, ou seja, eu também quero a salvação, eu também quero esse Salvador, eu quero Jesus Cristo. O fato é que Deus usa os seus anunciadores, Deus usa os seus anunciadores do Evangelho, mas Ele os usa preferencialmente, prioritariamente, de forma mais comum no contexto em que eles vivem. Deus vai usar as pessoas que creem nele, aqueles que já têm Jesus, aqueles que já têm o Evangelho em si, né? Ele os vai usar principalmente dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto profissional, dentro do seu contexto social. Essa é a maneira mais comum, a maneira geral, a maneira que serve para todo mundo, indistintamente. Todo aquele que tem Jesus, ele vai de uma forma ou de outra ser um instrumento para anunciar a Jesus Cristo. E você vai encontrar pessoas diferentes também dentro do seu contexto. As pessoas não são iguais, você vai enfrentar diferenças dentro do seu próprio contexto. Mas há casos excepcionais, como do próprio apóstolo Paulo. Um apóstolo que foi talhado especialmente, né, foi escolhido de maneira especial para anunciar não apenas aos israelitas, mas também aos não israelitas, aos gentios. Ele tinha todas as características de um judeu, de um israelita bem formado, né, e com muita estrutura, com conhecimento, com uma linhagem, a gente poderia falar de um pedigree, mas não é um animal, né? De uma linhagem ali respeitada e tudo mais, mas também era um cidadão romano, um cidadão que tinha acesso e que se comunicava muito bem ali com os pagãos.
É claro que você pode ter pessoas que, à semelhança de Paulo, eles não vão ser Paulo, ninguém vai reproduzir o ministério de Paulo, esqueça isso. Mas há pessoas, sim, eu acredito que sejam uma minoria, há pessoas que vão sair do seu contexto mais imediato ali, do seu contexto familiar, etc., e vão poder acessar outras culturas, outros povos, vão viajar. Nós temos grandes exemplos na história a respeito disso, né? Os grandes missionários que foram ali para a Índia, para a China, para a África, pessoas que vieram para a América do Sul e até hoje existem, mas sempre vão ser pessoas peculiares. O normal, o comum é Deus usar aqueles ali no seu contexto. E o importante é que Deus sempre vai usar, e ele está fazendo isso no presente. Quando a gente fala do presente, a gente está falando de que época? A gente está falando da época que começa ali com Jesus Cristo, é o tempo depois de Cristo, né? Até o tempo em que Deus vai interferir novamente na história e que vai culminar com a volta de Jesus Cristo, com o retorno do Messias, o retorno de Jesus Cristo. Então, enquanto esses grandes eventos não acontecem, a gente está vivendo, de certa forma, né, numa era comum à era de Paulo, dentro da revelação bíblica, aquilo que a palavra de Deus nos traz, nós estamos dentro do mesmo contexto geral da história, bem entendido, né, no que se refere às grandes intervenções de Deus nesse sentido. Bom, se isso é válido para o presente, o que acontece é que nós temos um futuro descortinado aí. Deus, ele também administra a salvação, que ainda acontecerá, né? Ele continuará administrando para israelitas e para gentios. Lá no futuro, isso ganhará um aspecto diferente. Deus vai promover coisas diferentes. E Paulo fala aqui que Deus irá restaurar de forma total os israelitas. Veja que Paulo fala aqui nesse texto que eles vão do fracasso de hoje para a plenitude. O fracasso por quê? O fracasso por terem rejeitado o seu Messias. O fracasso por hoje estarem numa relação de antagonismo com Deus. Isso é o fracasso, isso é a relação de hoje. Uma relação que, mesmo eles tentando resolver com as suas tradições, com uma série de coisas aí, o fato é que essa relação, biblicamente falando, ela não está boa. Jesus Cristo deixou essas coisas muito bem claras quando ele veio aqui e que ele deixou tudo muito bem estabelecido. Bom, o fato é que vai haver uma reversão disso. Esse fracasso, ele lá na frente, ele vai para um outro lado, vai para o lado da plenitude. O que é a plenitude? A plenitude é o contrário do que está hoje. Hoje você tem uma minoria de israelitas que creem em Jesus Cristo. Isso era verdade no primeiro século. Talvez no primeiro século até tenha havido uma proporção até maior do que hoje, né? A gente não teria dificuldade aí, eu pelo menos não tenho os números, mas o fato é que a gente pode falar seguramente de uma minoria. No futuro isso vai mudar, ou seja, uma maioria de israelitas irá crer no seu Messias. Isso está ligado a uma série de eventos históricos. E a gente não tem aqui o espaço para isso. Aliás, Paulo não trata disso aqui. Se ele tratasse disso nesse texto, a gente se ocuparia disso. Mas essa não é a ideia no texto aqui de Romanos. Então nós vamos respeitar o contexto da narrativa da carta nesse ponto aqui. E então Paulo não está dando detalhes, mas a gente sabe com toda a segurança que esses eventos eles estão ligados à volta de Jesus. E você pode aí pensar antes, depois e tudo mais. Há muita discussão sobre isso, por isso eu não quero entrar aqui no ponto. A gente sabe que
antes da volta vai haver esse clamor, né? Vai haver ali, vão acontecer muitas coisas que vão resultar, e esse é o ponto para nós aqui, vão resultar numa conversão em massa do povo israelita. O que hoje é uma fatia insignificante que crê em Jesus, no futuro isso vai se reverter. E assim, muitas das promessas, muitas das profecias que estão reservadas lá para frente e que são para eles, elas vão se concretizar, elas vão se cumprir. E isso vai acontecer de forma inequívoca. E a gente sabe, é isso que Paulo está falando. Se hoje a gente tem uma condição pequena, amanhã isso vai mudar. É por isso que Paulo ele continuava ali, como ele diz, né? Eu sou aqui o apóstolo dos gentios. Eu trabalho nesse sentido, eu trabalho nessa direção. Eu trabalho para fazer aquilo que para que Deus me chamou. Agora veja, quando ele chega no versículo 15, ele diz: se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, isso é o que está acontecendo hoje, né? A rejeição deles traz salvação para as pessoas, através do evangelho. Os gentios creem. O que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Ou seja, no futuro, se de um lado Deus vai restaurar totalmente os israelitas, de outro, ele vai abençoar o mundo como nunca. É isso que Paulo está explicando aqui. Se hoje você tem poucos israelitas convertidos, esse fracasso que ele aponta, e com isso você tem essa riqueza sendo recebida pelos gentios, ou seja, a riqueza do evangelho, a riqueza da salvação, os gentios sendo beneficiados dessa forma, o que será, o que vai acontecer então quando a totalidade, a plenitude, quando uma massa, uma multidão de israelitas crerem no evangelho? Que bênção será essa? E Paulo está dizendo aqui, o que vai ser isso senão vida dentre os mortos? Ele está falando aqui de uma grande vivificação. Ou a gente poderia usar aquela palavra que acaba se desgastando, né? Avivamento. Muita gente confunde, né? E muitos avivamentos são invocados aí, né? E muita gente não sabe exatamente do que está falando. Mas esse aqui a gente pode falar que com toda certeza, né? Vai ser um grande avivamento. Um avivamento de fato, de proporções mundiais. Algo como nunca antes visto. E Paulo, ele trabalhava com essa grande expectativa. Ele sabia que o trabalho de formiguinha, embora o dele não tenha sido tão de formiguinha assim, né? Por mais insignificante que seja o nosso trabalho hoje, ele está proporcional à época de hoje. Hoje, por mais que nós nos esforcemos em prol do evangelho, na pregação do evangelho, as proporções de pessoas que vão crer em Jesus, tanto de israelitas como dentre gentios, elas não vão ser tão expressivas assim. Se há muita expressão, se há muita multidão, isso parece que não combina exatamente com aquilo que está nas Escrituras. Veja, lembre-se que sempre a proporção maior desde o primeiro século foi de não israelitas. É claro, você tem muitos povos, né, em relação a um povo em particular, mas o fato é que essas proporções elas vão crescer de forma totalmente diferente lá no futuro. Deus está coordenando isso, Deus administra hoje, Deus vai administrar também no futuro. E não se pode fazer confusão, em relação ao que é Israel, o que é de Israel, o que é da igreja, o que é de hoje e o que é do futuro. E quando a gente confunde essas coisas, vem grandes confusões, vem pregação distorcida, vem expectativas distorcidas, vem vida cristã distorcida. Então, a partir disso, eu gostaria de que nós colhêssemos algumas coisas importantes aqui no final, para resumindo a ideia de que sim, Deus administra a salvação, Ele administra
tem um lugar para cada um lugar para cada povo. E não se esqueça, tem um lugar aí que é distintivo entre israelitas e gentios. E Deus está cuidando disso, tanto hoje quanto lá na frente. Portanto, eu penso que, em primeiro lugar, devemos confiar na sabedoria de Deus. Ele sabe como ele irá alcançar cada povo. Ele estabeleceu isso, ele planejou isso e ele faz com que isso aconteça. Nós temos que confiar nessa sabedoria. É preciso tomar muito cuidado com as metodologias humanas, quando elas não se alinham com os propósitos de Deus, quando elas não se submetem aos propósitos de Deus. Em segundo lugar, eu penso que devemos obedecer claramente a ordem de transmitir o Evangelho. Mas veja, essa ordem, ela geralmente é para que você o faça dentro do contexto em que você vive. Deus, ao contrário do que muito se espalha por aí, Deus não criou missionários no sentido de sair da sua cultura, de sair do seu lugar, aí em grandes quantidades. Né? Ele criou poucas pessoas assim. Ele designou poucas pessoas assim. Você pode até olhar na época dos apóstolos, quantos foram e tiveram o perfil do apóstolo Paulo. Você vai dizer, mas um foi para lá, outro foi para cá. É verdade, mas quantos ficaram? Quantos ficaram ali nas suas próprias cidades e o evangelho cresceu ali, dentro daquelas comunidades? Como é que o evangelho iria prosperar se todo mundo saísse do lugar? Então é preciso ter cuidado com isso e saber o seu papel, saber o seu lugar. Uma coisa é certa, você sempre será um anunciador no seu lugar, no seu contexto imediato. E que bênção se você for alguém designado especialmente para ir para outros lugares. O mais assim conhecido, né, ou pelo menos que se tornou mais popular, isso ir para os índios ou ir para a África, né? Alguns falam em ir lá para aqueles países onde o evangelho é muito difícil, essas pessoas têm desafios muito maiores pela frente, e o fato é que precisa entender claramente o chamado de Deus. Paulo conhecia o seu chamado foi um chamado muito claro, muito objetivo da parte de Deus. E você tem que perceber isso também na sua vida, é evidente. Se Deus vai tirar você de onde você está, certamente isso é algo que tem que ficar muito bem claro, para que não haja confusão, para que não haja distorção, como tantas que a gente vê, muitas vezes até por uma espécie de modismo que se vê. Se você é um gentio, você não é um israelita, não fique se perguntando o que isso tem a ver, o que isso não tem a ver. Saiba que o evangelho está ao seu alcance e o que você deve fazer é crer. Crer como gentio. Você não precisa se tornar judeu, não precisa se tornar israelita para crer em Jesus e para ser salvo. Você precisa ter consciência de que você é alguém necessitado da salvação, e essa salvação ela só acontece por meio de Jesus Cristo e ponto. O resto você virá a entender e tudo vai se encaixando. Se você é um israelita, por outro lado, você também tem que entender que Deus ele não abandonou o seu povo, ele não rejeitou de forma definitiva e nem de forma total. E o evangelho está sim ao seu alcance. Você precisa crer que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Você precisa crer que ele cumpriu efetivamente o que era necessário. Ele demonstrou que ele é essa pessoa e nele, e apenas nele, está a salvação. E você pode sim se tornar um israelita perto de Deus, um israelita ligado a Deus, e não viver em antagonismo ou viver dentro de um sistema que o mantém afastado, que o mantém longe dele. E o caminho é e sempre será o Evangelho. Tanto para um caso quanto para outro, a carta aqui aos Romanos, lá desde o seu início, nos seus primeiros capítulos, ela traz as informações desse caminho, o caminho da salvação, que é o que Paulo explica ali no começo.
Bom, e na próxima semana nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Afinal, as peças muitas vezes elas precisam ir se encaixando e é por isso que é importante essa leitura sequencial da palavra de Deus. A gente não pegar trechos isolados, a gente não pegar partes assim, pega uma aqui, pega uma ali, mas a gente ter uma sequência para que as coisas possam se encaixar melhor. E é isso que Paulo vai fazer. Paulo vai, como a gente diria hoje, ele vai desenhar, né? Na próxima semana a gente vai ver ele desenhando. Ele vai fazer isso através de ilustrações, ilustrações que falam um pouco mais a respeito dessa relação entre israelitas e não israelitas dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus. O papel de cada um, o papel que Deus reservou a cada um. Paulo vai nos mostrar mais detalhes sobre isso. Então, que o texto de hoje tenha aí no seu coração, na sua vida, um bom aproveitamento. Deus mostre a você tudo que é necessário e que também a gente esteja preparado aí para o que veremos na próxima semana. Então, uma boa semana, até lá e que Deus te abençoe.